Bom, o nosso tema de hoje, política se mistura com futebol. Bem, o Brasil é mundialmente reconhecido como o país do futebol. Quando foi escolhido para sediar a Copa do Mundo, foi aquela grande torcida, aquela festa, não foi, não foi não? A nação inteira, não é? Mesmo porque a gente sabe que o Brasil pode oferecer muito mais do que samba no pé e bola na rede, não é mesmo? O que não se esperava, no entanto, é que a chegada da Copa pudesse dividir o país por conta da insatisfação da população com relação aos gastos excessivos nas arenas e o pouco investimento em infraestrutura em geral. Até aí os protestos são válidos. O que não vale mesmo, a gente já falou aqui, é o vandalismo, né, das pessoas que se infiltram nessas reivindicações legais. Mas, segundo consta também, outros países que já sediaram o Mundial também sofreram com a insatisfação da população sempre nessa questão de infraestrutura. Mas a gente vai falar sobre isso e muitas outras coisas no programa de hoje. E perguntar também para a nossa convidada se o Mundial poderá influenciar nas próximas eleições. Vou conversar, tenho prazer, eu digo prazer porque é uma pessoa que eu gosto muito e admiro muito, essa mulher, pelo trabalho que tem feito, já fez por São Paulo e tem feito pelo nosso país. A deputada federal Luísa Erundina. Deputada, muito bom dia. Bom dia, Cidinha. Bom dia, ouvintes da Rádio 9 de Julho. É um prazer enorme falar com vocês. O prazer é todo nosso, deputada, e eu digo que é uma honra mesmo conversar com a senhora, que foi a primeira prefeita representando um partido de esquerda no ano de 1988, nordestina, né, que já tinha aquele perfil de trabalhar com as pessoas da periferia, não é? Com grande parte da periferia, e todo esse trabalho social que a senhora tem feito ao longo, né, da sua trajetória política. Então, eu agradeço muitíssimo, né, a sua participação aqui na Rádio 9 de Julho. E eu já quero começar com uma pergunta que eu acho que muitos brasileiros se fazem e, aliás, né, eu acredito que muitos políticos estão fazendo. Não sei se a senhora também, mas assim, de acordo com o atual retrato, né, do Brasil, do país do futebol, política se mistura com futebol? Olha, tudo se mistura com política, né, Cidinha? Sobretudo um esporte, né, com popular como é o futebol. O Brasil tem uma tradição e uma história, né, de ser bom no futebol. Agora, quando o esporte, no caso, um evento internacional como esse, a Copa Mundial do Futebol, né, coincide com um ano eleitoral e com uma cultura, aliás, uma conjuntura muito complicada. Então, quer dizer, o encontro desses três fatores, ou seja, um grande evento mundial, né, num esporte que provoca tanta emoção, tanta paixão. Por outro lado, num ano eleitoral, praticamente eleições gerais, né, que se seguiram essas eleições há um período de muita convulsão, de muita indignação, de muita manifestação popular nas ruas, né, por conta da crítica a algumas políticas públicas e alguns problemas não encaminhados devidamente pelos governos, não só o atual, mas os anteriores, e permanecem problemas crônicos, como o problema da saúde, da educação, do transporte, sobretudo nos grandes centros urbanos, a dificuldade da mobilidade dessas regiões metropolitanas, e o fato de estarmos, portanto, vivendo uma conjuntura complicada politicamente, um processo eleitoral e a realização de um grande evento mundial, que é a Copa de Futebol, que o Brasil conquistou, né, para ser sede, mas se deu ou está se dando num momento crítico da vida nacional. A senhora avalia que aquelas vaias da presidente Dilma, diga-se de passagem, grosseira, né, não teria sido diretamente para ela, mas sim para a classe política no geral? Olha, em geral, esses espaços públicos, né, onde há disputas entre torcedores de diferentes partidos, em geral aparecem fenômenos desse tipo, o que não se justifica. É a presidente da República, independente dela ser desse ou daquele partido,
ser candidata à reeleição ou não. O que estava ali representado era a instituição Presidência da República. Uma mulher digna, uma mulher honrada. Então, não merecia aquele destrato, ou aqueles maus tratos, né, como ela foi recebida, e isso, inclusive, é ruim para a imagem do país, e ninguém concordou, acredito, com aquelas vaias e com aquelas manifestações rebaixadas, né, moralmente. Isso é ruim, isso não é bom para a imagem do Brasil lá fora, mas a gente tem que entender que são momentos, né, que já trazem uma carga forte de insatisfação, de indignação e de revolta, e se soma tudo isso e dá no que deu naquele momento triste, desagradável, constrangedor, mas a gente espera que daqui para frente as coisas se deem de outra forma. Não devemos coibir as manifestações. Elas são democráticas, elas são necessárias em certos contextos e dentro de um certo limite, porque é assim que a sociedade, que os setores populares dessa sociedade se expressa com liberdade, né, mas também tem que se dar de forma civilizada. Mas estamos num momento crítico, um momento delicado e um momento de muita insatisfação do país inteiro. Então, nesse momento crítico, né, que o Brasil está vivendo, nesse contexto político atual, para fazer o país entender que a política é a arte de cuidar do bem comum, o que os nossos políticos, né, pergunta aqui para uma deputada federal, o que falta fazer, deputada? Olha, Cidinha, sem dúvida, a representação no Brasil, que é uma das dimensões da democracia, a democracia representativa, né, por representantes eleitos democraticamente em eleições livres, né, e soberanas, como é o nosso caso, mas a representação tem deixado muito a desejar, né? Os representantes do povo, seja na Câmara, seja no Senado, portanto no Congresso como um todo, têm se distanciado muito das ruas, da sociedade, das demandas populares. Não há diálogo, os partidos são fechados, os partidos são eleitoreiros, né? No ano eleitoral, veja as misturas de alianças, de partidos que não tem nada a ver um com o outro, em termos de projetos, em termos de compromissos políticos, em termos de origens históricas, e isso vai desgastando a própria política, além do comportamento de muitos políticos, né, que realmente explica, não é que justifica, mas explica, né, o desprestígio, a deslegitimação, né, a perda de credibilidade dos representantes. Isso de um lado. De outro lado, falta o exercício da outra parte da democracia, da outra dimensão da democracia, que é a democracia direta, a democracia participativa, a democracia em que os cidadãos também decidem as questões estratégicas de uma coletividade, seja uma cidade, seja o Estado, seja a União, o nível federal de governo. Não existe diálogo. A partir de um certo tempo, a sociedade organizada não tem sido chamada a protagonizar as grandes decisões nacionais, as grandes decisões estaduais, mesmo no plano municipal. Em tempos atrás, a participação, logo depois da promulgação da Constituição de 88, pós-golpe militar, pós-ditadura militar, então a sociedade se expressava, dizia as prioridades do orçamento, da lei orçamentária, controlava os governos, fiscalizavam a gestão no âmbito de cada bairro, de cada região da cidade. Lamentavelmente, Cidinha e ouvintes da 9 de julho, isso foi se esvaziando, foi se distanciando. Os partidos não passam de siglas, né, não passam de legendas para poder conferir o direito de alguém ser candidato, não tem uma vida partidária que dialogue com o dia a dia dos cidadãos, da cidadania. Então há, de fato, né, um esvaziamento, um desgaste, né, estão sempre ficando exauridas as instituições políticas. Por isso a gente batalha há muitos anos por uma reforma política, não remendos. Temos que reformular o Estado brasileiro, os poderes da República, o pacto federativo, ou seja,
né, entre as esferas de poder, município, Estado e União, tem que haver mais equilíbrio de poder, tem que haver mais harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, tem que haver mais controle social, mais diálogo e mais participação popular. Então, isso tudo explica, né, o quanto a política está sendo rejeitada, está sendo odiada, está sendo repudiada pela cidadania. Isso é grave, porque fragiliza as instituições democráticas, fragiliza o país, fragiliza, né, a construção da democracia, que é um processo permanente, todo dia. Não se completa nunca o processo de democracia, que tem que ser cada vez mais fortalecida, mais radicalizada nos seus princípios, nos seus objetivos, nas suas finalidades. Então, lamentavelmente, nós, representantes do povo, temos falhado, né, nessa expectativa que o povo tem em relação a seus representantes. E por isso é preciso que todos nos juntemos, sociedade civil, instituições políticas, partidos, governos, para que a gente dê conta dessa demanda que está sendo aguardada há tanto tempo para ser respondida, que é a necessidade de uma ampla, profunda e radical reforma política no país. Pois é, né? A população está esperando muito por isso. Agora, nós temos alguns políticos, não é? Aliás, nós temos muitos políticos que trabalham, né, e fazem aquele estardalhaço todo por pouca coisa, né? E temos alguns que trabalham sem fazer estardalhaço nenhum, como é o seu caso. E eu sei que a senhora trabalha muito. A senhora podia falar com as características do seu trabalho político atualmente, deputada? Olha, Cidinha, a gente tem alguns eixos, né, que norteiam a nossa atuação parlamentar. Por exemplo, a primeira delas é exatamente a reforma política. Eu estou na Câmara desde 1999, né, foi o início do primeiro mandato. Desde ali que eu participo de comissões especiais e de todo um processo de construção, junto com a sociedade, de um projeto de reforma política. Já participei de várias comissões especiais desde então, até os dias de hoje. E de movimentos. Eu criei uma frente parlamentar pela reforma política com participação popular. Mais de 50 entidades nacionais participam dessa frente parlamentar, além de deputados e alguns senadores. Mas não se sai do papel, não se sai de propostas que se elaboram nesses fóruns, tanto frentes parlamentares como comissões especiais, mas quando chega no plenário da Câmara, esbarra, né, na vontade dos parlamentares, que não tem vontade nenhuma de mudar nada, porque o cálculo que cada um faz, a maioria deles, é saber que mudança vai ajudá-lo e vai facilitar a sua volta na próxima eleição, sua reeleição, né? Então não se pensa em aperfeiçoar o sistema democrático, eleitoral, partidário e político do país como um todo, nem os partidos. Os partidos, nenhum deles se envolve, se empenha, se dedica, articula politicamente para ver se faz a reforma política. Isso é um tema. O outro tema é a democratização dos meios de comunicação, que são concentrados na mão de poucos grupos. 3, 4 grupos detêm todas as concessões de rádio, TV, internet, enfim, todos os meios de comunicação numa chamada propriedade cruzada, que o mesmo dono é dono de tudo, de rádio, de TV, de internet, de jornal, de revista, quer dizer, é a concentração do poder da mídia. E é a mídia que informa corretamente ou distorcidamente, ou não informa, exclui determinadas pessoas. Algumas pessoas me dizem, você não está mais fazendo política? E olha, ninguém faz mais política 24 horas do que eu, Cidinha. E, no entanto, eu não tenho espaço na mídia. Por quê? Porque eu critico a própria mídia quando ela fere a legislação, a Constituição, como, por exemplo, deputado, senador, governantes ter concessão de rádio e TV. Isso é proibido na Constituição e, no entanto, isso é desrespeitado. Então, um outro tema que é a questão da democratização das comunicações, da mídia, porque isso é um patrimônio público, é uma concessão que o Estado faz em nome da sociedade, para que alguém possa operar uma rádio, uma TV, uma internet, possa publicar um jornal, enfim. E isso está muito concentrado na mão de poucas pessoas.
E, consequentemente, a democratização da informação, da comunicação, do direito à informação fica comprometido. E isso interfere também na questão política, do sistema político, no processo eleitoral, no processo de governo. E um outro tema que eu tenho me dedicado muito é a busca da verdade sobre os crimes da ditadura militar e sobre a reparação, né, desses crimes contra brasileiros e brasileiras, dezenas deles ainda desaparecidos, cujos familiares ainda, né, sofrem, se torturam, esperando uma notícia onde estão os cadáveres dos seus parentes. Então, eu me dedico a isso através de uma subcomissão Memória, Verdade e Justiça da Câmara, além das outras questões, a questão da mulher, a questão da criança e do adolescente, a questão da terceira idade, porque eu sou assistente social e os meus mandatos têm uma marca muito forte do projeto profissional ao qual eu me dedico como profissional. Então, tudo isso, Cidinha, explica a necessidade da democratização dos meios de comunicação, de uma reforma política e da revelação plena de toda a verdade sobre os crimes da ditadura, para que a gente conclua o processo de redemocratização. Porque enquanto não se revelar toda a verdade sobre os crimes da ditadura militar, as torturas, os assassinatos, os desaparecimentos forçados, né, os estupros que se davam naquele tempo, esses crimes continuam acontecendo nas delegacias de polícia, no assassinato de jovens nas ruas, enfim, toda essa violência terrível, inclusive dos policiais, de uma certa polícia não controlada. E tudo isso, minha irmã e meus ouvintes da Rádio 9 de Julho, são questões que nós temos que trazer também a participação da sociedade para que a gente avance, não só do ponto de vista da legislação, mas do ponto de vista das políticas públicas. Os governantes federal, estadual e municipal têm que insistir permanentemente, de forma continuada, em políticas para enfrentar nas causas, na prevenção desses graves crimes que a população vive, além da questão do transporte. Eu tenho uma proposta de emenda constitucional que transforma o transporte como um direito social, assim como a saúde, como a educação, como a previdência social, enfim, eu tenho uma PEC que já foi aprovada na Câmara, está para ser aprovada no Senado, incluindo o transporte como um direito social, incluindo no artigo 6º da Constituição Federal, porque à medida em que um direito é reconhecido na Constituição, ele passa a ser um dever do Estado, dos governantes, que tem a obrigação de garantir os meios para que esse direito seja atendido. E, lamentavelmente, é um caos a mobilidade nos grandes centros urbanos, a péssima qualidade dos transportes, o sofrimento da população para ir e voltar para o trabalho e para os outros serviços que a população necessita, na área da saúde, educação, etc., etc., e esses são os temas, Cidinha, que eu me dedico. Tenho vários projetos de lei aprovados, como, por exemplo, a lei do direito da mulher, quando está gestante e fazendo pré-natal. No pré-natal, ela já tem que ter a indicação do hospital ou da maternidade onde ela vai ter seu filho, para ela não ficar perambulando horas seguidas, que muitas vezes provoca a morte dela ou do filho, ou dos dois, porque não está garantida a essa mulher, no momento em que ela entra em trabalho de parto, onde ela vai ter o seu filho, a sua filha. Então, eu tenho uma lei federal, já foi aprovada, que a mulher pode, deve exigir, através do Ministério Público, através do serviço policial, que ela seja atendida na hora em que ela vai ter o seu filhinho. Tá certo. Olha, deputada, quanto a esse projeto aí em favor da mulher, eu queria fazer um programa específico com a senhora a respeito, mas por hora eu agradeço muitíssimo aqui a sua participação. Infelizmente o nosso programa terminou o tempo, mas eu tenho muito ainda para conversar com a senhora e gostaria de marcar uma nova oportunidade. Pode ser assim? Olha, com muito prazer, inclusive eu me disponho aí. Que beleza. Pessoalmente a gente conversa melhor. Então a gente vai agendar, eu trago a senhora aqui na Rádio 9 de Julho, porque tem muito para falar. Desculpa, acho que eu me estendi demais. Não, imagina. Muito agradecida, deputada Zerundina. Um abraço. Um abraço para os seus ouvintes. Amém. E para o Padre também. Ah, claro, hoje ele não pode estar aqui. Olha, um grande abraço para ele. Olha, tem ouvinte aqui se manifestando, mandando um abraço e parabenizando pelo trabalho. Cada um de seus ouvintes. Um abraço, querido. Grande abraço. Tchau. Assim a gente encerra mais um Construindo Cidadania. Eu volto às 11h05 no Bom Dia Povo de Deus.